Olá, ouvintes e leitores, bem-vindos ao primeiro episódio do Pequeno Discípulo. Eu sou Daniel Monteiro e estou aqui com meu pai, Thiago André Monteiro, e hoje vamos falar sobre a criação. Fala aí. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Eu sou Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Tenho a honra de estar aqui com o Daniel. Daniel, você está com quantos anos hoje? 9. E eu ouvi dizer por aí que você já com 9 anos já leu a Bíblia inteira. É isso mesmo, Dani? Eu acabei a Bíblia com 9 anos e eu me entreguei a vida com 6 anos. E eu comecei a ler a Bíblia com 7 numa noite que o meu pai estava na cozinha e eu estava numa propaganda de um jogo e apareceu a Bíblia como a parte de baixo. Propaganda de um jogo que você estava brincando no aplicativo do seu tablet? Propaganda de um jogo que apareceu, aí eu ia instalar. E quando apareceu embaixo a Bíblia, eu instalei a Bíblia e acabei não instalando o jogo. Você tinha uns 7 anos nessa época, é isso? É. Aí você já sabia ler, instalou o aplicativo da Bíblia, desistiu de instalar o aplicativo do jogo, e aí você decidiu que já que você tinha entregado sua vida pra Jesus, você ia começar a ler a Bíblia, é isso? É, meio que isso. E foi rapidinho pra você ler a Bíblia inteira? Não, demorou perto de 3 anos. Você terminou agora já quase 3 anos, né? 2 anos e pouquinho lendo a Bíblia, é isso? É, exato. Que legal. E a gente tá falando isso aqui pra vocês, não é pra falar, puxa vida, como o Dani é bom de ler a Bíblia. Por que a gente resolveu contar essa história pra vocês, Dani? Pra incentivar vocês a ler a Bíblia e pra não falar que Bíblia é um livro de adulto e essas coisinhas que ficam pensando na mente. Entendi. Ou seja, você não precisa, eu tenho que ler a Bíblia correndo em 1 ano. Dá pra ir lendo devagarzinho, com calma, é isso? É. E quando menos você esperar... Quanto menos você esperar, mais rápido você vai ter terminado. E aí, passou rapidinho, né? 9 anos, você já leu a Bíblia inteira. E aí, quando a mamãe tava conversando com a gente, ela falou, por que vocês não aproveitam que o Dani terminou de ler a Bíblia e faz um podcast só com o Dani apresentando, não é? É. E aí que surgiu, então, a ideia do nosso podcast, é isso? É, meio que aí também. E o podcast do Pequeno Discípulo vai servir pra quê? Me diz. Vai servir pra você juntar adultos e crianças pra ouvirem sobre as histórias mais principais da Bíblia. Não necessariamente na ordem. Não vai ser na ordem, então? Não vai ser na ordem. Mas hoje a gente já vai ler Gênesis 1 e 2. Só que no próximo episódio a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus. A gente já vai pro Novo Testamento. Então a gente vai escolher as principais histórias e não vai ser na ordem da Bíblia. A gente vai gravar não na ordem, só que nas histórias mais famosas. Legal. E a gente, obviamente, tem que começar com a criação, né? É. A criação aparece na Bíblia em quais capítulos? Gênesis 1, que está sobre a criação do céu e da terra, e Gênesis 2, que é sobre a criação do homem e da mulher. Então primeiro vai ter a criação de todas as coisas, e aí depois a criação do homem e a mulher, que a gente vai contar pra vocês hoje como que vai ser. Ao longo desse projeto a gente vai fazer algumas leituras bíblicas, talvez não todos os versículos de todos os capítulos que a gente mencionar, e a gente decidiu conversar em qual tradução? A gente decidiu conversar na tradução da NVT. Nova versão transformadora. Mas quem quiser ler depois, pode ler na que quiser, né? É. E esse Pequeno Discípulo a gente vai gravar de quanto em quanto tempo um episódio novo? De 4 semanas. A gente grava um dia, aí espera mais 4 semanas, vai sair um outro. Tá, a cada 4 semanas então, sai um episódio novo. A gente não tá fazendo num dia certinho do mês, porque tem que encaixar na grade do Ictus Podcast, e sempre sai episódios às sextas-feiras. Não toda sexta-feira. Uma vez a cada 4 semanas. Vamos começar então. Vamos contar para o pessoal como Deus criou tudo. Então convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou, veio a manhã encerrando o primeiro dia. Que legal. Então a primeira coisa que Deus criou no primeiro dia foi o quê? Céus e a terra. A luz e a escuridão, o dia e a noite. Então não tinha nada. Será que já existia alguma coisa ou não? Não, só existia ele mesmo. Ele quem? Deus.
Aí Deus separou luz e escuridão. É isso? Dia e noite ele criou. Inclusive, não só criou, mas você viu aí que aparece no verso 5? Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Isso quer dizer então que? Isso quer dizer que Deus deu nome. Deus deu o nome do dia e da noite, né? A noite passou, veio a manhã, encerrando o primeiro dia da criação. Então Deus fez tudo isso no primeiro dia. Aí vem o segundo dia, né? O que Deus fez? Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu e as águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. O que ele criou aqui então no dia 2? Criou um espaço para a água e um espaço para a terra. E ele deu um nome para uma coisa aí. Ele chamou o espaço do céu. É estranho, né? Uma água em cima e uma água embaixo. Eu não conheço pelo menos nenhuma água em cima. Eu conheço a água embaixo. É que antes tinha água em cima pra ir chovendo. Só que depois da Arca de Noé, a água toda caiu pra formar o dilúvio. Ah, a gente vai ver isso aí quando for a história de Noé, então, é isso? Então guarda no bolso por enquanto, né? Mas Deus fez então um monte de água embaixo, um monte de água em cima e no meio... o espaço, um céu. E aí termina no verso 8 aí: a noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Foi 2 dias, hein? Quantos dias será que Deus demora pra criar tudo, hein? Uma semana. Uma semana? Vamos ver. Segue lá, a partir do verso 9. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com semente e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, e cada uma conforme sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com as sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme sua espécie. Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então a gente tem aí, primeiro dia, luz e escuridão, dia e noite. No segundo dia, águas embaixo, na terra, meio que cobrindo tudo ainda, né? E aí uma água em cima, que lá na frente a gente vai entender melhor. E agora no terceiro dia ele tá olhando para essa parte de baixo. Da vegetação. Isso. O que ele fez com essas águas da parte de baixo? As águas da parte de baixo colocou as águas e as terras, né? Ele separou, né? Agora tem uma parte seca. Eles separaram na parte da água numa parte, seca na outra. A água ele chamou de mares e a parte seca ele chamou de terra. Certo. E na terra ele começou a fazer algumas coisas aí. Na terra ele começou a colocar árvores e plantas de várias espécies. Ah, não era tudo igual, então já desde o começo tem espécies diferentes, é isso? Ai, que legal, várias plantas. Formando sementes, e as sementes iam produzindo, aí vai multiplicando também. Ai, que legal, então já estava planejado não só criar as árvores, mas criar o jeito delas se reproduzirem também. Você aprendeu sobre reprodução de plantas na escola recentemente, não aprendeu? Aprendi. Precisava do que para as plantas se reproduzirem, você lembra? O solo, luz do sol, ar e água. Tem tudo isso já? Já. Olha aí. Então foi 3 dias já, hein? Quarto dia. Vamos lá. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus criou 2 grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. O que ele criou aqui então? Ele criou luzes no céu. Que luzes são essas, hein? O dia e a noite. E aí, um para governar o dia, outro para governar a noite. O que é isso? Uma estrela que é para governar o dia, que é o sol. O sol. E a estrela para governar a noite são as estrelas. Entendi. Sabe uma coisa que começou a aparecer várias vezes aqui, que a gente talvez não tenha percebido? No finalzinho do verso 12, o que tá escrito? E
Deus viu que isso era bom. Isso aqui foi no final do dia 3, né? E no final do dia 4, a gente tá no finzinho do verso 18. O que tem aí? E Deus viu que isso era bom. De novo? E no segundo dia, não tem. Não, né? Não. No primeiro dia, também não tem. Não tem. Só tem no terceiro dia e no quarto dia. Até agora. Tudo bem, mas guarda isso aí, porque eu acho que isso vai ficar aparecendo mais vezes. Então a gente tem aí no quarto dia as estações do ano. Olha que legal. E as estações do ano são importantes pra gente? São. São importantes pra criação? São. Para as plantas? São. Tem o outono que as plantas perdem seus frutos, elas se renovam na primavera. No verão elas ficam um pouquinho menor que a primavera, mas ainda se renovam. Uhum. E em inverno elas não renovam. Então você percebe que Deus já planejou até esses ciclos. Os ciclos das estações do ano, os ciclos dos astros, as estrelas e todas essas coisas aí, não é? Uhum. E Deus olhava pra tudo isso e falava o quê? E que bom que eu fiz. É bom, né? Tá ficando bonito, é Deus falando isso, né? Com isso, então, a gente acaba o quarto dia. Vamos continuar pro quinto? Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Então os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Quinto dia, então. A gente teve lá, lembra, a separação da parte seca e da parte molhada, os mares e as terras. Ele encheu as terras com plantas, árvores, frutas. Primeiro ele olhou, então, para a parte seca. Aí agora parece que ele olhou A parte molhada. para a parte molhada, os oceanos, né, os mares. E o que ele criou lá? Animais marinhos. Animais grandes marinhos. A gente também olhou para o ar, que criou uma grande variedade de aves. Então ele já tinha, lembra? Que ele separou a terra, as águas de cima, as águas de baixo, e no meio ele chamou a coisa de céu. Então ele criou animais para povoar os céus. Ele criou animais para povoar a água. Legal. E só um tipo de animal? Não, vários tipos. Como você viu isso aí? Como diz aqui, bem como uma grande variedade de aves. Uhum. Cada uma conforme a sua espécie. É. E você viu no finalzinho do 21 aí o que apareceu de novo? E Deus viu que isso era bom. Ai, que legal, né? Ele tá enchendo a terra, ó. Já tem as plantas, os vegetais. Alguns dos animais, tá faltando algum animal ainda que ele não criou? Os terrestres. Os terrestres, vamos ver se vai aparecer? Sexto dia agora? Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. 6 dias ele terminou tudo. Então tem mais um dia aí que vai acontecer uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? É. Mas o que ele fez nesse sexto dia, então? Foi muita coisa, né? Ele criou o homem e a mulher. Esse foi o último. Antes disso ele criou o quê? Antes disso ele criou os animais terrestres. Vários animais terrestres. Várias espécies de animais que rastejam pelo chão. Uhum. Animais selvagens, animais domésticos. Vários animais. Então, ó,
as plantas, depois as aves e os peixes, agora os terrestres, todo mundo com muita variedade, muitas espécies diferentes. Para todos eles, ele falou, é para se multiplicar. Lembra, ele fez um jeito das plantas se multiplicarem e para os animais se multipliquem. E aí ele criou o homem e a mulher. Tem alguma coisa diferente aqui na criação do homem e da mulher que não apareceu em nenhuma outra? Que criaram o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. Que legal, hein? E você percebeu um detalhe nesse 26 aí? Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e ele será semelhante a nós. Por que nós? Nós é por conta da Trindade, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. É porque Deus não estava sozinho, Deus já existia. E Deus a gente sabe que são 3 pessoas. Então ele está conversando com ele mesmo, nós. Sabe que lá em João, no Novo Testamento, quando João começa a escrever o Evangelho, que é a história de Jesus, ele fala o seguinte, ó. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Sabe quem é essa palavra? Jesus. Jesus. Ó, no verso 2 lá do João. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a vida trouxe luz a todos. E lá no verso 14, o João conta pra gente assim. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Viu que essa palavra era Jesus? E ele estava lá no Gênesis 1, criando junto com Deus. Por isso que Deus fala, nós façamos o ser humano. E também tem outro que existia lá antes, né? Que são 3 pessoas. O Espírito Santo estava lá, né? É. Se você for olhar lá no primeiro verso que você leu, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Olha aí, Deus, os 3 já estavam lá o tempo todo. E aí quando ele cria o ser humano, tem uma coisa muito diferente de todos os animais que ele criou. A imagem e semelhança que você falou, né? É. E Deus começa a conversar com eles, né? Começa a conversar falando, multipliquem-se. Certo? E o que mais que Deus falou? Encham e governem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então o ser humano ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que multiplicar e governar todos os animais. Governar. Os outros todos eram para se multiplicar também, não era? Mas só o ser humano é para governar. Era para governar a criação. E aí uma coisa engraçada, né? No 29, Deus fala que tanto os seres humanos quanto os animais, eles podiam se alimentar com o quê? Podiam se alimentar com todas as árvores frutíferas. Você já percebeu que o leão, por exemplo, não comia carne de outros animais? Ele não caçava, ele comia o quê? Comia frutas aí. Já pensou nisso? Não tinha pensado, né? Pois é, isso só vai acontecer lá na frente. No começo, os alimentos permitidos eram só os vegetais. E no 31 aparece uma coisa que é quase igual a tudo que apareceu até agora, né? Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. O que mudou? Que era muito bom, não? Por que será que virou um que era bom para que era muito bom? Porque ele gostou mais. Porque agora estava tudo pronto. Agora tinha até o ser humano ali. Com isso, então, a gente termina o bloco 1, que é a criação das coisas, e a gente entra no capítulo 2, que vai abrir o nosso bloco 2. Eu vou ler só esse comecinho e depois você continua lendo, tudo bem? Tá. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Ou seja, em 6 dias acabou tudo. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e o que ele fez? Descansou de todo o seu trabalho. Uau, que legal! Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação.
Você já percebeu que Deus ensinou pra gente a importância de descansar depois de trabalhar ou depois de estudar? Sim, porque Deus não precisa descansar. Ele só fez isso como um símbolo pra gente descansar depois do trabalho. Pra gente aprender que descansar é algo importante, né? E aí, a partir do verso 4, ele já não criou tudo? Já. Ele vai repetir algumas coisas. Pode parecer um pouco estranho, na verdade. Mas o que ele está fazendo, na verdade, é contando pra gente com mais detalhes o que aconteceu quando ele criou o ser humano. Então, primeiro ele falou da criação de uma forma geral. Os animais, as árvores, o ser humano. Agora ele fala, bom, os seres humanos não são uma criação especial? Eles não têm que governar? Deixa eu contar um pouquinho melhor para vocês como que foi a criação do ser humano. E aí ele vai repetir, só que agora com mais detalhes que a gente vai conhecer agora, né? Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou um homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Duas coisas que eu acho que você precisa prestar atenção aqui, Dani. A primeira é que ele não fez tudo em 6 dias. A gente já plantou algumas plantas lá em casa, não foi? Foi. Demora bastante para nascer? Demora. Demora, né? Então 6 dias aqui, o que aconteceu? Nenhuma planta, nem grãos tinham brotado na terra ainda. Não tinha dado tempo de acontecer essas coisas ainda, porque foi só 6 dias. Mas aí depois ele fala, pois Deus ainda não tinha mandado chuva. Isso, mas o solo regava por quê? Lençóis, já ouviu isso na escola? Lençóis freáticos, que são águas que passam por baixo da terra. Não. É como se você estivesse regando, só que por baixo. Era como estava acontecendo a coisa. Na verdade, as terras até hoje têm isso. Águas passando por baixo dos solos que regam também a terra. Mas ainda viria chuva para ajudar a regar ainda mais. E aí, quando Deus foi formar o homem, ele fez um bonequinho de barro. Olha que doido, não é? É. Fez um boneco de barro e como que ele deu vida para esse boneco de barro? Soprando o fôlego da vida em suas narinas. O que é narinas? Narinas é a parte que respira do nariz. Isso. Então Deus fez... Deve ter sido muito legal de ver, né? Construiu um bonecão. Aí Deus vai lá e... assopra vida dentro daquele ser criado de barro. E ele se tornou um ser vivo. Que legal, né? Aí no 8 diz assim, o Senhor plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali ele colocou o homem que havia criado. O Senhor fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tem 2 árvores muito especiais aí que a gente vai conhecer daqui a pouquinho porque que elas estão lá. Pode continuar, do 10. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. Você sabia que hoje em dia não tem mais, a gente não sabe direito onde fica esse rio Gion e nem o Pison. Mas os 2 rios Tigre e Eufrates existem ainda. Você vai estudar isso na escola quando você for um pouquinho mais velho. Lá na região. Apesar disso, o ser humano hoje não sabe onde ficava o Jardim do Éden. E a gente vai entender isso nos próximos episódios. Mas é legal ver que tem 2 rios aqui dos 4 que ainda existem até hoje, né? É. Continua aí. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden, para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então ele fez muitas árvores com muitas frutas gostosas
E ele fez 2 árvores. Quais eram as 2 árvores especiais? Do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. E elas eram proibidas, é isso? Só o do conhecimento do bem e do mal. Por que não podia comer essa árvore aí, hein? Porque se você comer desse fruto, com certeza morrerá, tá escrito. Então é uma coisa que Deus criou e falou, olha, eu quero testar o quê? A sua obediência. É um jeito de Deus testar a obediência do homem, certo? Certo. Ué, do homem? E da mulher. Ele fez a mulher aqui, até agora? Não. Lembra que lá no primeiro capítulo ele falou que ele fez o ser humano? Sim. Lá no 27 ele não falou? Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E agora aqui no 2, parece que ele criou só o homem? Porque criou o homem antes da mulher. Lembra que ele tá só explicando melhor aqui, né? Então primeiro ele criou o homem, fez aquele bonecão de barro, assoprou a vida no nariz dele, falou pra ele, olha, você tem que governar, eu fiz um jardim especial aqui pra você, você tem que cultivar ele, tomar conta dele, e tem essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal que é proibida. E aí a gente entra no verso 18. Vamos lá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Percebeu uma coisa legal aqui? Ele criou só o homem. Lá na conversa entre o próprio Deus, ele falou, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer alguém que o ajude e o complete. E aí parece que ele mudou de assunto no 19? O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Não parece que mudou de assunto? Aí ele trouxe esses animais para o homem e falou, homem, você não vai governar? É você que vai dar os nomes. Então você que chamou a girafa de girafa, o elefante de elefante, o leão de leão, a cobra de cobra. Você já pensou nisso? Quem que inventou os nomes deve ter sido bem difícil essa criatividade, né? É. Mas por que Deus fez isso pro Adão? De trazer todos os animais pra frente dele? Pra diferenciar um do outro pelos nomes. Sim, pra dar os nomes, parece, né? Mas olha só, no 20 deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Sabe o que aconteceu? Imagina que você fosse o Adão. Tava lá dando os nomes. Aí você via lá um leão e uma leoa. E aí você via lá girafa, macho e fêmea. Aí você via... Elefante e elefanta. Você via todos os animais macho e fêmea. O que será que o Adão pensou? Por que no minha espécie não tem fêmea? Por que eu tô macho sozinho? Então foi um jeito de Deus mostrar pro Adão de que ele precisava de alguém também parecido com ele. Todos os animais tinham, só o Adão que não tinha. No 21, então... Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é o gosto dos meus ossos e a carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Olha que legal. Sabe o que o Adão fez? Primeiro Deus fez, e Deus não fez um outro bonecão de barro e assoprou nas narinas. Ele só fez isso com Adão. Ele tirou um pedaço do Adão, um osso do Adão, para construir a mulher. E aí quando o Adão acordou e viu, finalmente, exclamou o homem. Ele já estava querendo alguém. Esse é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. E ele não estava dando nome para todo mundo? Ele deu o nome para a mulher. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. A gente tem no português duas palavras muito diferentes, né? Homem e mulher, o som delas é muito diferente, né? Mas no hebraico, que é a língua original, as duas palavras são muito parecidas. Que? O homem é ish e a mulher é isha. Por isso que ele fala, vai ser chamada isha, porque foi tirada do ish. Sabia dessa? Fica mais legal, né? É. E aí termina falando, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Os dois se tornam um só.
O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Não existia roupa ainda. E os dois juntos formaram o primeiro casal, foi o primeiro casamento. Um homem e uma mulher que se unem. E os dois se tornam um só. E isso é isso que é um casamento. O primeiro casamento, Adão e Eva. E com isso a gente termina o episódio de hoje. A gente viu a criação de todas as coisas, a criação dos seres humanos, a criação detalhada tanto do homem quanto da mulher, até a origem dos nomes, a gente descobriu. E a gente tem aqui uma pulguinha atrás da orelha aqui, que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal que é proibida. Ela vai testar a obediência do Adão e da Eva. Será que eles vão ser obedientes? Vamos ver no episódio que a gente gravar. E nem é o próximo, porque no próximo a gente vai gravar sobre o quê, hein? O nascimento de Jesus. A gente vai lá pro Novo Testamento. O nascimento de Jesus, ele é contado em que livros da Bíblia, você sabe? Mateus, Marcos, Lucas e João. Não são os 4 não, sabia? Não? Não, são só 2 deles que contam sobre o nascimento. Mateus e Lucas? Exatamente, Mateus e Lucas. Então, no próximo episódio, a gente vai passar um pouquinho de 2 livros do Novo Testamento contando sobre o nascimento de Jesus. A primeira história, então, que a gente compartilhou com vocês foi toda a criação. A segunda história vai ser, então, o nascimento de Jesus. Legal esse projeto, Dani? Você tá curtindo? Tô. O que você quer falar pros ouvintes, então? No próximo episódio, como vocês já sabem, vai ser o nascimento de Jesus. Fica um convite pra eles voltarem aqui? Um convite pra vocês voltarem daqui a 4 semanas. Boa. E se você tá gostando do projeto, o que você pode fazer? Convidar as outras pessoas pra ouvir sobre esse projeto. Então conta pra todo mundo, né? Conta pro vô, conta pra avó, conta pra tia, pro tio. Pra família. Conta pros amiguinhos da escola. Vamos conhecer a Bíblia junto, todo mundo? E se você gostou disso daqui que a gente tá fazendo, conta pra gente. Vai lá no nosso Instagram, a gente tá no @clubeictus. Na descrição do programa vai ter o link pra você conhecer. ICHTHUS, pra quem não sabe. Como que é que escreve Ictus? ICHTHUS. Isso, Ictus. Um dia a gente conta pra vocês o que significa essa palavra. Mas Clube Ictus, vai lá e fala, eu ouvi, eu gostei. Compartilha com outras pessoas pra elas conhecerem melhor esse projeto. E esse projeto fica bem legal. A gente tem o sonho de contar pra todos vocês, numa visão mais infantil mesmo, as principais histórias da Bíblia. E com o tempo você vai conhecendo melhor cada personagem, cada coisa que vai acontecendo lá. Legal? Obrigado, viu, Dani, por deixar eu participar do seu podcast. Obrigado por aceitar o convite também, né? Foi legal. Eu amo dividir a Bíblia com você. Espero que realmente outros pais com outras crianças consigam aproveitar o nosso conteúdo aqui para fazer a mesma coisa. Sentar juntos, ouvir sobre a Bíblia e conversar sobre a palavra de Deus, certo? Já que a gente falou sobre o dilúvio, né, que tinha acontecido as coisas... Eu comecei a ver aqui a Bíblia, em Gênesis 7. Gênesis 7? Então daqui a pouquinho a gente chega no dilúvio, é isso? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Até o próximo episódio, então. Daqui a 4 semanas a gente volta. Tchau, tchau. Tchau.